Fala galera, hoje é dia de A Vinda de Galactus. É uma história da Marvel escrita pelo Stan Lee e desenhada pelo Jack Kirby no ano de 1966. A Vinda de Galactus é conhecida também como a Trilogia de Galactus, porque aconteceu em 3 edições, em Quarteto Fantástico número 48, 49 e 50. Na época, o Quarteto Fantástico era a maior, mais importante e mais famosa equipe nos quadrinhos da Marvel. Num tempo onde não era tão comum fazer minisséries ou que as edições tivessem uma sequência direta, Stan Lee e Jack Kirby trouxeram uma grande ameaça para os seus maiores super-heróis em 3 edições, onde Galactus, o Devorador de Mundos, foi apresentado. Mas antes de ir para a história, se inscreve no canal, já deixa seu like nesse vídeo e agora o Nerd All Stars tem um Padrim, um jeito de você apoiar e ajudar o canal. Para mais informações, dá uma olhada no primeiro link na descrição, onde eu vou deixar o vídeo explicando sobre o Padrim e o site para apoio. Mas agora sim, vamos para a história, senta aí. Senta que lá vem a história. Antes da história, aconteceram alguns eventos importantes nos quadrinhos do Quarteto Fantástico na época, como por exemplo, o casamento do Reed Richards com a Sue Storm. E logo depois disso, o Quarteto Fantástico acaba conhecendo uma raça de seres estranhos escondidos nas montanhas do Himalaia, os Inumanos. O quarteto ajuda a família real dos Inumanos contra as traições do irmão do Raio Negro, o Maximus, que tenta tomar o trono para si. Nesse tempo, o Johnny Storm, o Tocha Humana, acaba se apaixonando pela Crystallis, mas por ser um humano, os Inumanos proíbem esse tipo de relacionamento. E logo em seguida da resolução dos conflitos internos, os Inumanos se fecham num tipo de casulo de metal, impedindo que alguém entrasse ou que alguém saísse. O Quarteto Fantástico então volta para Nova York e é aonde começa a história. Chegando na cidade, o Quarteto Fantástico testemunha todo o céu sendo tomado por chamas. A população fica completamente desesperada, causando um caos generalizado na cidade. O Tocha Humana tenta ajudar, mas só piora a situação, já que as pessoas relacionam aquelas chamas a ele próprio, sendo que alguns até chegam a considerar ele como responsável por aquilo. Mas antes de continuar o conflito, as chamas desaparecem e tudo volta ao normal. No espaço, é mostrado um ser cósmico que surfa pelas estrelas com um tipo de prancha. Ele está à procura de um planeta ideal para que seja consumido pelo seu mestre, Galactus. O ser encontra a galáxia de Andrômeda, inclusive aonde os Skrulls temem que ele encontre o seu planeta. Mas o surfista continua vagando e acaba percebendo que existe um sol em outra galáxia perto dali, na Via Láctea. No laboratório, o Reed Richards começa a investigar o que foi que aconteceu nos céus, quando de repente outro fenômeno acontece e pedras começam a surgir dessa vez. O Reed fica mais confuso ainda e nesse momento o Vigia aparece, explicando que foi ele o responsável pelos fenômenos. Mas como a população ficou em pânico com o fogo, ele substituiu aquilo por pedras. O Quarteto Fantástico não entende o que está acontecendo, principalmente porque, na teoria, o Vigia é um ser que tem a missão de observar o universo e registrar todos os eventos que acontecem sem jamais interferir neles. Mas o Vigia explica que agora é diferente, o perigo é grande demais para seguir regras. O surfista prateado está a caminho, um arauto de Galactus, o Devorador de Mundos, uma entidade cósmica mais poderosa até que o próprio Vigia. E ele precisava fazer algo para esconder o planeta da visão do surfista, por isso ele tentou primeiro com fogo e agora com pedras. Mas isso não foi o bastante e o surfista encontra o nosso planeta. Ele chega na Terra e percebe que existe vida nesse planeta, o que é ideal para alimentar a fome de Galactus. Com isso, o surfista pousa num topo de um prédio e envia um sinal ao seu mestre.
O Coisa ataca o ser cósmico, que é nocauteado, mas já era tarde e o sinal já tinha sido enviado. Nesse momento, uma nave surge revelando a entidade Galactus, o Devorador de Mundos. Um ser imponente que se alimenta de planetas com vida, desse jeito saciando a sua fome. Galactus não é bom nem mal, não existem sentimentos para ele ou consciência, ele simplesmente precisa daquela energia dos planetas para sobreviver. Ele não é um vilão, ele não é humano, ele não é alienígena, ele é algo muito maior. Ele é o que ele é, uma entidade que devora mundos como necessidade básica. O Vigia tenta argumentar com Galactus, dizendo que aquele planeta não pode ser destruído, a vida ali é consciente, e pede para que ele poupe a Terra. Mas Galactus não se importa com o pedido do Vigia e começa a montar um tipo de equipamento que vai ajudá-lo a consumir todo o planeta. A presença do Quarteto Fantástico ali é como formigas para Galactus. Nem toda a força do Coisa é capaz de fazer algum tipo de dano a ele. Então, o Quarteto Fantástico tenta algumas outras soluções, como por exemplo destruir a máquina que o Galactus construía para absorver o planeta. Isso irrita a entidade, mas não é suficiente para impedir ele de continuar a tentativa de consumir a Terra. Enquanto isso, o surfista prateado, que tinha sido nocauteado, é encontrado pela Alicia Masters, a namorada do Coisa, uma mulher cega. Ela cuida dessa pessoa ferida que ela não sabe quem é, como se fosse um homem comum. A Alicia é muito bondosa e pura, e ela nunca conversou com alguém como esse ser. Ele é diferente, mas tem uma voz nobre, pacífica. Mas um tom de solidão é muito presente. A Alicia cuida do surfista dando comida e atenção para ele, onde acaba percebendo que realmente é um ser de outro mundo, quando ele, em vez de comer aquele alimento, transforma aquilo em energia e consome tudo. O surfista diz que a única coisa que importa é Galactus e que ele vai consumir todo o planeta. Ela diz que isso não deveria acontecer. Todos ali na Terra são pessoas com sentimentos, com emoções, com alma, com coração. Todos importam. Todas as pessoas no mundo. Você é muito importante, é indispensável na vida de alguém. E se o surfista prateado não percebe isso, ele é mais cego ainda que a própria Alicia. Isso desperta algo no surfista, nunca despertado antes. Um sentimento, uma emoção, algo que ele só sentia antes do seu próprio mundo ter sido destruído. E com isso, ele entende o que a Alicia diz e como cada ser vivo é importante. Com isso, o surfista, que antes nunca ousaria desafiar o seu mestre, parte em direção a Galactus para impedir que ele continue com o seu plano. Aonde se inicia uma gigantesca batalha entre mestre e arauto, uma traição jamais esquecida. A batalha gera muita destruição, bolas de fogo são jogadas, rajadas de energia são atiradas. Enquanto isso, o Vigia continua quebrando a sua regra de não interferir e manda o Tocha Humana para outra parte, para buscar a única arma capaz de parar Galactus. Ele é enviado para o centro do universo através do cosmos, através do contínuo espaço e tempo, vagando por outras realidades até chegar na nave oficial de Galactus, maior que uma galáxia inteira, onde ali ele guarda o Nulificador Total. Possivelmente considerada a arma mais poderosa do universo Marvel, é parte de Galactus, assim como seu próprio coração. A arma é capaz de destruir um sistema solar, uma galáxia ou até mesmo um universo inteiro. O Tocha Humana é trazido de volta à Terra com o Nulificador, e percebendo como os humanos são só formigas no meio de todo o vasto universo que existe por aí, se dando conta de que eles mesmos, com todo esse poder, não são nada perto de seres cósmicos como Galactus. O Reed Richards pega o Nulificador e manda Galactus parar com os ataques ao planeta antes que ele use a arma. Isso deixa Galactus apavorado. Uma arma dessas na mão de um humano é como um acendedor na mão de uma criança num lugar inflamável. E o único que poderia ter feito isso é o Vigia.
O Vigia confirma e diz que esse mundo pertence a essas crianças e o Galactus não tem o direito de destruir esse planeta. O Vigia pede para que ele leve em consideração a coragem dos humanos e que o universo é infinito. Existem outros planetas para que sirvam de alimento para Galactus, mas que não é justo exterminar toda uma raça por causa disso. O Galactus recua e ele promete que não vai mais absorver a Terra se o nulificador total for devolvido a ele. O Vigia sabe que Galactus é confiável e manda o Reed devolver a arma. Com isso, Galactus abandona a Terra. Mas antes disso, pela sua traição, Galactus dá uma punição ao surfista prateado, tirando dele a capacidade de surfar pelo universo, deixando ele preso na Terra a partir de agora. Mas desse jeito, ele tem um tempo para conhecer melhor a mente dos seres humanos. Tudo volta ao normal, mas o Quarteto Fantástico agora percebe que não são os únicos no universo e que perto de seres como Galactus são menos que pequenas formigas. E é desse jeito que termina a história. O Quarteto Fantástico é uma das coisas mais importantes na história da Marvel nos quadrinhos. Foi a primeira equipe, a primeira família, o primeiro quadrinho oficialmente lançado pela Marvel. Então, a revista deles era usada para trazer vários personagens novos ao universo das HQs, como por exemplo o Pantera Negra e os Inumanos. Mas aqui, numa época onde não era comum trazer edições sequenciais, minisséries ou coisas desse tipo, os grandiosos Stan Lee e Jack Kirby trouxeram dois personagens extremamente importantes e conhecidos nas HQs até hoje. Galactus, o Devorador de Mundos, e o seu arauto, o Surfista Prateado. Poucas histórias dos anos 60 da Era de Prata são tão memoráveis e tão atuais como a trilogia de Galactus. Uma história onde mostra que, independente do super-herói que fosse na Terra, eles não eram praticamente nada para seres extremamente mais poderosos como Galactus. O roteiro é ótimo, a narrativa é fluida ainda hoje em dia, e a única coisa que fica datada é a quantidade de falas e de narrações, mas fora isso, até os dias de hoje é uma HQ recomendada para conhecer melhor um dos grandes clássicos da Marvel. Uma curiosidade é que perto do número 50 da revista do Quarteto Fantástico na época, o Stan Lee queria criar uma ameaça muito maior que os super-heróis da Terra. E quando criou Galactus e mandou para o Kirby para desenhar, os quadrinhos voltaram com outro personagem que ele não tinha desenvolvido, mas que foi muito bem aceito, o seu arauto, Surfista Prateado, inclusive com um recado: cansei de desenhar a nave, então coloquei ele numa prancha. A arte do Jack Kirby é fenomenal, principalmente comparando com o que era feito naquela época. É uma arte bonita, bem proporcional, limpa, e para quem é mais saudosista, bate a nostalgia ao ler essa HQ, principalmente por se tratar de Stan Lee e Jack Kirby. A minha edição aqui é a da coleção de capa preta da Salvat, que vem com mais algumas histórias antes, como a introdução dos Inumanos, e uma história depois, focada nos sentimentos do Coisa. Mas a trilogia foi lançada também pela Panini na coleção histórica Marvel do Quarteto Fantástico. A vinda de Galactus representa de certa forma um pouco da perda da inocência. Nada mais foi o mesmo, nada parecia grandioso bastante se comparado ao Devorador de Mundos. Então o universo cósmico foi cada vez mais sendo desenvolvido. E inclusive a traição do surfista contra o seu mestre é até hoje um dos momentos mais marcantes dos quadrinhos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou do vídeo. Se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição. E lembrando que agora você pode ser um padrinho ou uma madrinha do Nerd All Stars. Para saber melhor, dá uma olhada no primeiro link aqui da descrição. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.